vamos continuar do assunto, né, que nós paramos. Nós já falamos acerca do Espírito Santo e entramos na questão dos dons espirituais, a manifestação do poder de Deus, consequentemente, através dessa manifestação, que é o batismo com o Espírito Santo, as experiências que Deus, ele nos dá. Nós vimos a diferença entre o ter o dom do Espírito e ser usado pelo Espírito. Então, essa diferença, irmãos, ela é crucial para que nós possamos entender essa questão do batismo com o Espírito Santo. E tem uma coisa muito interessante que as pessoas, quando vão falar do Espírito Santo, elas geralmente não mencionam essa questão que eu vou mencionar agora. E aí nós vamos ter dois lados. Aqueles que conhecem, que têm essas experiências, que são os pentecostais, e nós temos também as outras pessoas que não têm essas experiências e que não acreditam nessas experiências espirituais, que são os nossos irmãos em Cristo, mas que no corpo doutrinário deles, eles não aceitam a atualidade e a manifestação desses dons. Se vocês olharem na Bíblia, ela vai falar dos dons espirituais, só que ela não vai nos dar uma doutrina dos dons espirituais. Então, vocês vão ver, como nós acabamos de fazer a leitura, 1 Coríntios, no capítulo 2, o capítulo 12, do 1 ao 11, que o Felipe leu, vocês observam que Paulo está falando da manifestação do Espírito, que Paulo está falando que essa manifestação no nosso meio é distribuída, os dons espirituais, só que em nenhuma parte da Bíblia, Paulo vai dizer como esses dons se manifestam. Então você não vai ter um manual doutrinário sobre como que esses dons operam. Então, quando Paulo fala de profecia, Paulo não vai falar, olha, o dom de profecia acontece desta forma, ele se manifesta assim. Então, aquele que tem o dom de profecia, ele age dessa ou de outra forma. Quando Paulo fala sobre operações de milagres, Paulo não disciplina o que é esse dom de operação de milagres. Quando ele fala de discernimento de espíritos, você não vai ter uma doutrina na Bíblia falando o que é esse discernimento de espírito. Aí que começa os questionamentos. Como, então, nós vamos falar da operação desse discernimento do espírito? Como que nós vamos ver o dom da fé se manifestando? Como que nós vamos ver o dom de visão se manifestando? Nós vamos pegar alguns textos bíblicos, nós vamos verificar a operação de Deus através de algumas passagens bíblicas na vida desses homens, e aí entra uma segunda questão, irmãos. Entra exatamente a observação na atualidade de como esses dons operam no nosso meio. Então, para que nós possamos entender a manifestação dos dons espirituais no nosso meio, nós devemos levar em conta que esses dons estão na Bíblia, nós devemos pegar as passagens bíblicas que falam desses dons, devemos pegar as passagens bíblicas em que algumas vezes os discípulos estão sendo usados por esses dons, como nós fizemos aí já na aula passada, onde nós vemos que o primeiro dom a se manifestar na igreja primitiva após o batismo com o Espírito Santo foi exatamente o dom de cura. Só que não há na Bíblia um manual, não há uma estrutura doutrinária explicando para nós como que esses dons eles operam. Então nós temos que pegar os textos, interpretá-los à luz do contexto, e associado a essa interpretação de cada texto, à luz do seu contexto,
nós também devemos pegar as experiências espirituais que nós vemos operar no nosso meio, passar pelo filtro bíblico e entender como há essa operação em nosso meio. Então, é isto que dá uma base doutrinária forte para nós entendermos a questão da manifestação dos dons espirituais. Então, são 3 formas para uma boa interpretação acerca dos dons espirituais. Primeira é olhar para os textos bíblicos que falam desses dons espirituais. Nós acabamos de fazer. Segundo, olhar os textos bíblicos em que esses dons, eles se manifestaram na igreja primitiva. Alguns deles se manifestaram de forma clara e outros nem tão claro assim. Então nós vamos fazer essa associação que nós fizemos ontem. Deus usando o apóstolo Pedro ali na manifestação do dom de cura. Terceiro ponto é pegar esses 2, que são bíblicos, e olhar para essas manifestações que acontecem no nosso meio e enquadrá-los nessas passagens bíblicas, sem você contradizer nenhuma das passagens. Quando nós falamos da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, nós formamos essa doutrina porque você tem vários textos da Bíblia esclarecendo para nós como é essa manifestação do Espírito Santo. Então nós começamos lá de Gênesis, vamos até Apocalipse, há várias passagens bíblicas falando da operação do Espírito Santo, como que ele veio, comparamos o Espírito Santo com a pessoa de Deus Pai, Deus Filho. Então você consegue ter uma abrangência de textos para você formar uma doutrina bem clara acerca do Espírito Santo. Ou seja, nós não precisamos de uma manifestação, observar essa manifestação, para nós entendermos a doutrina do Espírito Santo. Agora, com os dons espirituais, acontece de forma diferente. Até porque tem outro ponto interessante, que quando nós vemos a doutrina do Espírito Santo em toda a Bíblia, não necessariamente nós precisamos ter a experiência com o Espírito Santo, podemos dizer assim, uma experiência específica com o Espírito Santo, a não ser, claro, o novo nascimento, né? Para que você conheça essa doutrina. Então, vamos já dar um exemplo para eu poder diferenciar para vocês o entendimento dos dons espirituais e o entendimento da doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia que nós estamos estudando. Então, vamos exemplificar. Os nossos irmãos batistas, eles têm uma doutrina da pneumatologia, inclusive falando acerca dos dons espirituais. Eles creem nos dons espirituais? Claro que creem. Eles creem em todos esses textos que nós estamos lendo aqui, estudando aqui. Qual é a única diferença? Eles não creem na atualidade da manifestação desses dons. Eles entendem que esses dons espirituais ficaram para este período da igreja primitiva. Encerrou-se o período da igreja primitiva com os apóstolos, acabou a manifestação desses dons espirituais. Isso é o que eles ensinam, isso é a doutrina pneumatológica deles. Então vamos lá, agora vem a pergunta. Eles não precisam ser batizados com o Espírito Santo para entender a pneumatologia. Eles não precisam ser batizados com o Espírito Santo e ter o dom da cura ali manifestado na vida deles para entender a pneumatologia. Agora que vem a diferença. Qual é o problema dos nossos irmãos que não acreditam na atualidade dos dons espirituais para entender dentro da pneumatologia como se dá essa manifestação espiritual? Então, uma coisa é nós falarmos teoricamente, e outra coisa é nós termos a teoria e termos a prática. Nas aulas passadas, alguns dos irmãos aí contaram algumas experiências. Boa parte dos irmãos aí tem experiências
eu tenho experiências, mas eu não tenho todas as experiências relacionadas a todos os dons espirituais. Mas nós vemos Deus operar na vida de outros irmãos no nosso meio que têm esses dons espirituais. No meio das igrejas que não crê na manifestação dos dons espirituais, como que você vai falar para ele sobre o batismo com o Espírito Santo de forma prática, sendo que eles nunca tiveram o batismo com o Espírito Santo, porque eles não creem nesse batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é o falar em línguas. Então, nós, irmãos, os pentecostais, com todo respeito aos nossos irmãos, e a expressão técnica é cessacionista, eles não entendem que nós falamos daquilo que nós temos experiência. E essas experiências, elas são abalizadas, elas são estruturadas nos versos bíblicos. Então, apesar de não haver uma doutrina formada das manifestações, ou de como cada dom espiritual se manifesta, nós temos esses dons falados na Bíblia, nós temos, em algumas passagens bíblicas, esses dons se manifestando, e nós temos a prática de tê-los em nossa vida, um ou outro dom, e nós temos também outras pessoas que têm dons que nós não temos. E nós observamos como que esse dom se processa na vida dessas pessoas. Então, nós temos muita, mas muita propriedade para falar dos dons espirituais e da manifestação espiritual desses dons no nosso meio. Ao contrário dos nossos irmãos, que nós respeitamos, iremos todos para o céu, porque essa questão aqui não é base para a salvação. Nós respeitamos o pensamento deles, mas nós não aceitamos o pensamento deles, porque isso já começou lá atrás. Então, dito isso, eu quero só trabalhar um pouquinho com os irmãos, para nós resumirmos bem essa questão dos dons espirituais. Tá bem nítido para vocês aí na tela? Sim. Ótimo. Então vamos lá. O Espírito Santo, Sim, pastor. e os dons espirituais. Aqui nós temos essa introdução de que nós devemos crer, claro, nesses dons espirituais, cuja base, irmãos, é a que nós lemos. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso de número 11. Aqui nós temos essa primeira ideia. E aí nós trabalhamos a importância desses dons espirituais, que é a relevância deles nas nossas vidas. Os dons espirituais são essenciais para construir, e presta atenção nessa palavra, aprimorar a comunidade cristã. Há uma controvérsia, que nós já estamos falando dela, sobre a cessação dos dons espirituais. Apesar da diversidade de opiniões, alicerçar-se na palavra é fundamental para interpretar e compreender este assunto que é tão delicado. Onde há, irmãos, esse problema? Onde há essa controvérsia? Que nós temos um grupo de evangélicos que não acreditam na atualidade desses dons espirituais, que são as chamadas igrejas tradicionais, podemos dizer assim, né? São aquelas igrejas ditas não pentecostal. Então nós podemos aí separar os evangélicos na questão da crença em dons espirituais em duas vertentes principais, que são os cessacionistas e que são os continuistas. Cessacionista, esse termo, vem de cessar. Então, quando você ouvir essa palavra cessacionista, associe com a ideia de cessar, de parar, não dar continuidade. Então, eles são aqueles que eu falei aí no início da aula, que eles acreditam, sim, nos dons espirituais. Só que eles entendem que esses dons espirituais, a manifestação deles se
estou com a igreja primitiva. Nós somos contrários. Nós não somos cessacionistas. Nós somos continuistas. Ou seja, nós entendemos que esses dons operaram na igreja primitiva, continuaram operando ao longo dos séculos, teve uma explosão ou um reavivamento desses dons espirituais, principalmente ali, podemos colocar como ponto-chave, né? O divisor de águas ali com William Seymour, lá nos Estados Unidos, que toda a escola dominical aí, quando vai falar dos dons espirituais, sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, vai citar esse ponto histórico. Então, muito bem, para vocês continuarem com a ideia e para a gente avançar aqui. Eu vou perguntar geral, não vou especificar a pessoa, quem quiser pode se manifestar para responder, tá? Nós temos, então, duas alas no meio evangélico quando se refere aos dons espirituais. Quando se refere à manifestação desses dons espirituais na atualidade. Quais são essas duas alas? Continuista e sensacionalista? Não é sensacionalista, é cessacionista, de cessar. Sensacionalista, tá, né? Isso, cessacionista, não sensacionalista, tá? Que é uma palavra totalmente diferente. Muito bem, o Felipe respondeu aí essas duas alas. Alguém sem ser o Felipe poderia me explicar o que é o cessacionista e o que é o continuista? A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor para todos. Vai lá, irmã Luciene. Sensacionista é aqueles que acreditam que os dons espirituais existiam, né, e que parou na igreja primitiva, né, que hoje em dia não tem mais os dons espirituais. E os continuistas somos nós, que cremos, que, né, como nós sabemos que há os dons espirituais até os dias de hoje. Perfeito. Todos conseguiram aí, né, com a fala do Felipe e com a fala da irmã Luciene. Eu só vou corrigir vocês, porque vocês estão com um pouco de dúvida acerca desse tema. Então, eu vou ter que sair do slide aqui, vou voltar... pastor? Pode falar, pastor Narciso. Os cessacionistas são os tradicionais. São os tradicionais. E os continuistas somos nós pentecostais. Isso. Essa que é a diferença, tá? Deixa eu achar bem aqui, até para vocês. Está aí, irmãos, na apostila. Mas já para mostrar para vocês aqui o nome, né? Certinho? Para vocês não ficarem aí com nenhuma dúvida. Opa, Deixa eu ver se... Sim? Só uma dúvida, desculpa interromper, mas assim, eu estava vendo lá nos tradicionais, uma pessoa assim que é muito equilibrada assim no sensacionismo e também no continuismo é o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele é bem equilibrado nisso. Eu nunca vi, Felipe, sou sincero, eu preciso até ver a posição do pastor Hernandes Dias Lopes, mas já vi que a posição de uma outra autoridade aí também, né, em termos de teologia, que é o pastor Augusto Nicodemos, ele já tem uma posição meia extremada. Meia não, né? Uma posição extremada. Ou seja, eu recentemente vi um podcast dele falando sobre essa questão dos dons. Aí só para vocês terem noção como eles têm dificuldade em entender essa manifestação dos dons espirituais nos nossos dias, o nobre, né, pastor Augusto Nicodemos, ele disse, em resposta a essa questão, ele disse o seguinte, falou, olha, engraçado, nesse período de pandemia, eu não vi pessoas que dizem que têm o dom da cura saindo por aí e falando que ia curar as pessoas da Covid. Ele falou, olha, eu não vi nenhum caso de uma pessoa que foi curada da Covid pela oração ou por alguém que tenha esse dom espiritual da cura. Então, preste atenção na fala dele. Ele não viu ninguém. Mas e por que ele não viu ninguém? Ele anda no meio das igrejas pentecostais? Não. Dificilmente. Ele está no nosso meio para ouvir os testemunhos de curas que nós ouvimos no nosso meio.
Não. Ele não está. Então, como que ele pode saber e dizer, eu não vi? Ele foi assim, ó, pelo menos que eu conheça, não. Ué, irmão, mas é claro que ele não conhece. E nós também, que isso é tão comum no nosso meio, que, vamos dizer assim, na igreja do Filipe, uma irmã testemunha que alguém orou por ela e Jesus a curou de Covid, ou que um irmão que tem aí o dom de cura orou por ela ou por ele e ele foi curado. E nós vamos lá para a mídia, olha, aqui tem uma pessoa, irmãos, olha o que é algo extraordinário que aconteceu no nosso meio, uma pessoa que foi curada da Covid. Vamos levá-la para o Fantástico, vamos levá-la para a Record, para o Domingo Espetacular, para mostrar que uma pessoa foi curada da Covid. E por que nós não fazemos isso? Porque isso, irmãos, acontece basicamente, né, eu estou falando, nas mais variadas igrejas pentecostais. Pode não ter acontecido na igreja do Filipe, pode não ter acontecido na igreja que o pastor Narciso congrega, pode não ter acontecido na igreja que a irmã Viviane congrega, mas imagine nas milhares e milhares de igrejas pentecostais e nos milhões e milhões de crentes pentecostais. Vocês acham que aconteceu ou não aconteceu curas de pessoas que estavam lá com a Covid e Deus usou? O que vocês acham? Eu creio que sim. Irmãos, Também creio, pastor. sem sombra de dúvidas, aconteceram várias e várias e várias curas. Só que nós não manifestamos isso, vamos dizer assim, a cura da Covid, como se fosse algo assim, de outro mundo. Porque é tão comum esses milagres no nosso meio que nós não manifestamos. O pastor Narciso, ele testemunhou aí o milagre de ver ali um mudo, a pessoa, né, mudo e surdo e paralítica, né? Não foi isso, o pastor Narciso, que o senhor falou? Foi sim, pastor, foi sim. Isso. E olha, irmãos, que nós estamos num período em que que esses milagres, né, no nível de que o pastor Narciso falou, realmente tá difícil de se ver. Mas isso não é porque o Espírito Santo não quer mais operar. Isso é muito mais pela condição das igrejas evangélicas no Brasil. Isso é mais por questões de como que nós estamos tratando o evangelho. Quando eu digo nós aí, eu estou me referindo ao geral das igrejas evangélicas, e aqui no caso, as pentecostais. Então, você precisa realmente andar no nosso meio, viver no nosso meio, para que você entenda o que são esses dons espirituais e da maneira que ele se manifesta, porque senão você só vai ficar na teoria. Vamos dar um outro exemplo. Ou melhor, vamos pegar já aí para vocês e já trabalhar um pouquinho o tema aí do cessacionismo, né? Pelo menos para vocês verificarem. Então tá aí o livro da Paterberg, então aqueles que têm pode acompanhar, aqueles que não têm, o Tiago até fez observação que lá na plataforma onde está o antigo, eu fiz o contato para as pessoas já colocar o nosso material. Então aqui basicamente é 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, né, que foi o texto aí que nós lemos. A importância dos dons, embora alguns argumentos de que os dons espirituais tenham cessado. Então aqui está, irmãos, a base do termo cessacionista, tá? Esses argumentos de que os dons tenham cessado, na verdade nós sabemos que não. Esses dons, eles não cessaram, tá aqui, ó. Então daqui vocês tiram o termo. Deixa eu ajudar vocês, pelo menos para eu colocar o termo aqui, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, cessacionista. E comunista. Tentar aumentar o máximo que eu puder aqui, só para vocês terem aí uma visão. Tá dando para ver cessacionista e continuista aqui ou tá muito pequeno?
Não dá pra ver, pastor. Dá para ver? Então, esse é o termo. Se vocês quiserem anotar aí no caderno de vocês, para vocês não esquecerem. Então, cessacionista vem aqui, ó, desse termo cessar, tá? Essa é a ideia aqui, ó. Eles acreditam que tenham cessado. Por isso que eles chamam aí o termo, né, no meio teológico, cessacionista. Ou seja, aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram lá no primeiro século da igreja. E nós temos aí, claro, o continuista, que somos nós. Como bem respondeu aí, a irmã Luciene fez um resumo excelente e definiu certinho aí a diferença entre o cessacionista e o continuista, tá? Então, essa que é basicamente a diferença. Então, nós vamos ver aí que precisa ter, né, irmãos, a humildade, que os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal, tá? Eu vou voltar no slide com vocês, porque eu quero frisar bem essa questão da humildade. E apesar de ser algo que a gente não precisaria nem dizer, mas precisamos, porque tem crentes que acham que eles, por terem os dons espirituais, se sente pessoas de um nível mais elevado. São mais espirituais que os outros, são mais iluminados que os outros, têm uma comunhão maior com Deus, e não necessariamente é isso. Aqui, ó, desigualdade entre os crentes. É importante lembrar que a diversidade de dons não significa superioridade, mas sim unidade, pois todos são importantes e complementares em Cristo. Então, Deus dá os dons para a edificação da igreja. Deus dá os dons espirituais como ferramentas para que a igreja possa cumprir a missão dela de evangelizar e de se auto-edificar. É essa que é a função dos dons espirituais: edificar a igreja. E ele não é nosso. E ao mesmo tempo é nosso. Irmão de irmão, que contradição é essa? Primeiro, por que ele não é nosso? Porque ele é uma dádiva que vem de Deus. Então, não é algo que nós adquirimos com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio mérito, e nós podemos dizer, não, isso aqui foi eu que conquistei. Negativo. Deus, por sua misericórdia, assim como ele nos salva pela graça, ele também nos dá os dons pela graça. E cada um que recebe o dom espiritual, e por isso que há diversidade de dons, e eu não conheço ninguém, nunca ouvi falar de ninguém, com exceção de Paulo, que teve aí que dá a entender que ele teve aí esses 9 dons espirituais manifestados na vida dele, tá? Pela Bíblia parece que dá a entender isso. Mas fora dele, irmãos, eu não conheço ninguém, nem no passado, na história da igreja, nem na atualidade, que tenha tido os 9 dons espirituais sobre ele, tá? Não é Deus usando-o esporadicamente. Eu estou falando aquele que Deus usa com uma certa constância nos 9 dons espirituais. Eu desconheço na história, inclusive até bíblica, com exceção do apóstolo Paulo, que parece que a Bíblia indica que ele tinha esses 9 dons espirituais. Então, essa é a ideia que nós devemos ter. Os dons espirituais é para edificação da igreja. Pegando esse gancho, nós já vamos também ler aqui o texto bíblico. Eu vou compartilhar com vocês na tela, 1 Coríntios, no capítulo 12, que é o que nós falamos aí, né? Ou melhor, que nós lemos, para a gente trabalhar esses dons no geral, e depois nós vamos trabalhar cada dom especificadamente, tá? Vamos falar de cada um deles. E isso é que é maravilhoso, a gente trabalhar com cada um dos dons espirituais e entendê-los. Todo mundo aí está visualizando a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, foi onde nós fizemos a leitura, tá? Para quem entrou um pouquinho na aula atrasada, ou atrasado. Então vamos lá. Paulo está falando aqui, né? Ora, os dons são
diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então nós temos o Espírito Santo que gerencia e opera esses dons em nós. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Olha aqui, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, não há, irmãos, uma manifestação do dom espiritual para inflar o ego de ninguém. Não há uma manifestação do dom espiritual para nos beneficiar materialmente desses dons espirituais. E depois nós vamos trabalhar com os ministeriais, tá? Por enquanto nós estamos falando dos dons espirituais. Os dons espirituais não são para a nossa glória, para o nosso louvor, para o nosso ego, é para um fim proveitoso. E que fim proveitoso é esse? A manifestação deste fim proveitoso dado a nós é o quê? A edificação do corpo de Cristo. Agora vamos lá falar de uma forma geral desses dons. Depois nós vamos estudar cada um deles específico. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, preste atenção, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 90% dos crentes pentecostais não sabem o que é esse dom da palavra da sabedoria e esse dom da palavra do conhecimento. Eu posso afirmar por você, afirmar para vocês, pelo tempo aí de militância, né, que nós temos na área de estudo, dando aulas aí, nas mais variadas áreas, e é uma experiência, claro, pessoal, mas você observa que 90% dos crentes não sabe. Eu não estou falando crentes, irmãos, assim, membros não, tá? Eu estou falando obreiros. Não sabe. Mas, Mondilon, isso é um demérito de não saber? É que, na verdade, nós falamos muito do Espírito Santo, mas nem sempre nós paramos para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Ou seja, estudando o dom individualmente, explicando ele individualmente, para que nós possamos saber como que eles se manifestam, como que é esse dom. Então vamos lá, eu disse anteriormente que não há um manualzinho, não há uma doutrina bíblica que explique para nós, bonitinho, por exemplo, aqui vamos pegar só esses dois, a palavra da sabedoria. Eu vou perguntar para vocês, não precisam me responder, é uma pergunta reflexiva, não precisam me responder, ninguém. Tá? Eu vou perguntar geral e vocês só refletem. Onde que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vocês encontram um texto explicando o que é o dom da palavra da sabedoria ou da palavra do conhecimento? Não precisa responder, só reflitam. Onde vocês vão encontrar um verso ou um texto, né? Para ser uma doutrina, deveria ter textos, pelo menos. Vocês vão encontrar lá, na Bíblia, os autores bíblicos explicando, olha, a palavra da sabedoria, ela se manifesta dessa e dessa forma. A pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria, ele tem as seguintes características, então Deus vai usar ele dessa e dessa forma. Somente as pessoas que têm esse dom da palavra da sabedoria é que realizam esse tipo de, podemos dizer assim, de atividade na igreja, porque sobre ele está o dom da palavra da sabedoria, e ela se manifesta dessa e dessa forma. Agora, vocês podem, depois que entenderem, depois que refletiram, pode responder para mim. Onde vocês encontram esse texto, ou esses textos, falando, explicando bonitinho o que é a palavra, o dom da palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Vocês conhecem alguns textos? Não. Restante, pode responder agora. Tá dando pra me escutar, Joyce? Só um minuto aqui, vamos lá, só organizar. Só um minuto. Vamos lá, irmã Joyce. Tá dando pra escutar bem? Tá dando para ouvir. Irmão, só um minuto, tem alguém com o microfone aberto? Isso. Eu desconheço, pastor. Da Bíblia não. Então eu não compreendo isso. Falando sobre, dando detalhes não. Isso.
Então vamos lá. A irmã Joyce não conhece. Me parece que a irmã Viviane, né, ela deu ali, junto com a irmã Joyce. Irmã Viviane, por gentileza. Provérbios, capítulo 8, verso 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Mas, e aí? Com esse verso, a senhora quer dizer relacionar o quê? Aí está explicando como se manifesta esse dom da sabedoria. Essa que é a... Mas aqui ele diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Tá bom. Então vamos lá. Se eu perguntar para a senhora agora, irmã Viviane, explica para nós o que é o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria é Deus derramar, né? Uma sabedoria tão excelente quanto a sabedoria que Deus derramou sobre a vida de Salomão. Tá, então esse é o dom da palavra da sabedoria. Bom, eu devo estar... Não sei se eu estou errada, pastor, mas é que o meu menino estava falando aqui do meu lado e não sei se eu entendi a sua pergunta. Refaça a sua pergunta, por gentileza, Feliz. Isso. Vamos lá. Nós lemos lá em Coríntios sobre o dom da palavra da sabedoria, certo? Tudo bem? Não, pastor, repete de novo, por favor, que os meninos estão ligados aqui, estão falando junto comigo, por favor. Nós vimos lá em Coríntios, Paulo falando que o Espírito Santo concede a alguns o dom da palavra da sabedoria. Tudo bem? A palavra da sabedoria. Está lá em Coríntios. Ótimo. Vai associando, porque é um conjunto que eu falei para depois eu ter feito a pergunta para vocês. Muito bem. A partir do momento que há esse dom da palavra da sabedoria, a pergunta que eu fiz é: onde que nós encontramos na Bíblia um manual, uma doutrina formada explicando para nós o que é o dom da palavra da sabedoria? Essa é a pergunta. Onde que nós encontramos? Paulo não, né? Os autores bíblicos explicando para nós em detalhes o que é esse dom da palavra da sabedoria. Essa que foi a pergunta. Agora eu entendi a sua pergunta. Entendeu? Entendi. Isso. Então, mas agora pode responder mediante a pergunta. A senhora conhece algum texto ou textos bíblicos que esse dom é explicado para nós em detalhes? No momento, não. Não, né? Vamos Pastor? lá. Pastor Narciso, pode falar. Pode falar? Amém. Pode falar. Pastor, em Daniel, no capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó: e falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Aí no 29 diz assim, ó: mas tu, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos, e há de ser que depois disto aquele, pois que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Né? Aí no 30 diz: e a mim me foi revelado o segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Muito bem. O senhor leu um texto. Daniel, capítulo 2, versículo 13. 13. 2, 20 e 2, 28. Isso. Então, o senhor leu um texto. Tá bom? Tá aí o texto. Mas o que é o dom? Porque aí o senhor está falando no Velho Testamento. Mas nós estamos falando lá de Paulo no Novo Testamento. Ah, entendi. Eu estou te confundindo um pouquinho, tá? Uhum. Eu estou te confundindo um pouquinho, mas tudo bem. Depois a gente vai explicar. Tem um vídeo, eu acho que 2 aulas antes. Não, aula passada, eu falei que nós iríamos usar muito mais textos do Velho Testamento para entender alguns dons do que necessariamente o Novo Testamento. Quem lembra disso? Sim, foi segunda-feira que você falou, né? Eu lembro. Oi? Você se lembra? Eu lembro. Uma Joyce lembra, tá bom? Algumas coisas aqui eu estou confundindo um pouquinho a cabeça de vocês, para vocês refletirem, mas a pergunta real é essa, e essa não está sendo feita para confundir, tá? É algo que vocês reflitam, mas
é uma pergunta que tem que ser feita. Onde que nós encontramos na Bíblia textos que expliquem? Tá bom, vocês veem que a irmã Viviane, ela leu um verso falando da sabedoria. Agora o pastor Narciso também lê um texto falando ali relacionado que Deus dá sabedoria, né? Revela o profundo e o oculto ali na visão de Daniel acerca da estátua que em Nabucodonosor, do sonho da estátua de Nabucodonosor. Mas tudo bem, vocês leram textos. Mas a pergunta continua: o que é o dom da palavra da sabedoria? O que eu quero que vocês entendam é: se alguém de vocês achasse para mim um texto que dissesse o dom da palavra da sabedoria, alguém dizendo, um dos autores, ou no Velho ou no Novo, o dom da sabedoria funciona desse jeito, ele se manifesta dessa forma, quem tem o dom de sabedoria tem essa qualidade espiritual, que Deus faz assim, assim e assim com ele, tá? Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá? Se há textos bíblicos que definam para nós bonitinho o que é o dom. Eu estou usando aqui o primeiro dom, tá? Que nós estamos lendo, que é o dom da palavra da sabedoria, mas isso serve para todos os outros dons, tá? Só um minuto, pastor Narciso, acho que foi a irmã Joyce que falou agora. Falei, pastor, que não tem. Isso. Não tem nenhum texto bíblico explicando. Não tem como. Não tem. Não tem. Não tem. Não existe. Não tem porque é espírito, né? O que é do espírito, a gente só explica pelo espírito. E o que é da carne, então não tem como. Porque é Deus que se revela, né? Através do seu Espírito Santo, desses dons. É Ele que faz através de nós. Né? Esse é o meu ponto de vista, pastor. Essa é a minha opinião. Certo. Então, irmãos, antes de eu responder aí, né? Até complementar a fala da irmã Joyce, por favor, pastor Narciso, pode complementar ou pode falar aí. Será que ele perdeu o microfone? Pastor Narciso? Pastor, tá ouvindo agora? Sim, agora eu tô ouvindo. Eu estava ouvindo, eu estava lendo aqui, quando Deus aparece para Salomão em sonhos, Certo. e Deus pede para ele pedir o que ele quiser. E ele pediu a Deus, né, sabedoria, né? Quando ele fala assim, ó, segunda crônica, no capítulo 1, né? Naquela mesma noite, Deus aparece a Salomão e disse: pede-me o que quiseres que eu te dê. Aí Salomão disse a Deus: tu usaste grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada por Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este povo tão grande? Quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Portanto, ouve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda e honra, nem a morte dos teus aborrecedores, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre a qual te pus reis. Sabedoria, conhecimento te são dado, e te darei riqueza, fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Aqui, pelo que nós entendemos, pastor, depois que Deus presenteou Salomão, né, com a sabedoria, com o conhecimento, Salomão, com certeza ali ele recebeu o dom da sabedoria, vinda diretamente de Deus. Mas o pastor explica aí melhor, nós estamos aqui aprendendo. Não, eu quero continuar te ouvindo, profeta. Vamos lá, vocês estão citando, né, os versos. Mas, então vamos lá, se eu perguntasse agora pro pastor Narciso ler o texto, né, primeira pergunta que eu faria: os dons espirituais nós estamos estudando, estudamos na aula passada, ou, né, nas aulas passadas, e nas últimas 2 aulas, nós vimos que os dons espirituais começaram a se manifestar depois do derramamento do Espírito Santo. Sim ou não? Não foi isso que nós vimos? Sim. Sim. Agora, se nós estamos falando de dom espiritual, pastor Narciso, como que nós podemos ter e fundamentar os dons espirituais lá do Novo Testamento, como Salomão? Salomão participou do Pentecoste? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas, irmãos, deixa eu já falar algumas coisas aqui, para agora a gente já desatar esse nó.
Eu já deixo, aí quem falou, o Felipe estava com a mão levantada, o Pedro também aí acabou de pedir a palavra. Só vamos organizar aqui. Pastor Narciso, a irmã Viviane, que leu um verso, apesar, depois ela entendeu a pergunta direitinho, mas ela leu um verso. Irmãos, não há forma de nós entendermos o que é esse dom espiritual, ou esses dons espirituais, se não pegando alguns exemplos, tanto do Velho como do Novo, para que nós possamos ter uma ideia do que é esse dom espiritual. Então eu já antecipo, Pastor Narciso, o senhor não está de todo errado, tá? Ou o senhor, podemos dizer assim, o senhor não está errado. Só que é claro que eu vou explicar para vocês o porquê que o pastor Narciso não está errado, lendo o texto de Daniel, lendo o texto aí de Crônicas, para falar da sabedoria que Deus deu para Salomão, e da sabedoria que Deus deu também para Daniel. Apesar dos dons estarem lá no Novo Testamento, após a descida do Espírito Santo, nós só podemos compreender o que é aquele dom pegando alguns textos bíblicos e fazendo uma analogia das palavras, tendo conhecimento de pessoas que tiveram aquele dom, para que nós possamos compreendê-lo. Então, vou fazer uma pergunta geral agora para todos. Quem é que vocês conhecem? Pode ser aí não vou falar igreja primitiva, tá? Mas período aí da história da igreja moderna, ou recentemente, que vocês conhecem que tem esse dom da palavra da sabedoria. Só que tomem cuidado para já não entender sabedoria ali como algo intelectual. Tá bom? Já tome cuidado, que não tem nada a ver com sabedoria intelectual. Ali é um dom espiritual. Então já tomem cuidado com isso. Então vamos lá. Alguém de vocês pode me apontar um nome de uma pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria, e para você apontar essa pessoa, você primeiro precisa saber o que é o dom da palavra da sabedoria. Alguém conhece? Um nome. Eu só quero um nome. Pastor, na minha igreja tem. Pastor, na igreja do fulano tem. Pastor, eu conheço o irmão aí no YouTube, nos vídeos aí, que ele tem esse dom da palavra da sabedoria. Pastor Narciso, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Assim como a Bíblia nos ensina a enxergar Jesus desde o início até o fim, esse dom da sabedoria também não está presente na Bíblia do início ao fim? A senhora perguntou para o pastor Narciso? Não, para o senhor. Não, é que eu tô, acho que Ela confundiu. É que eu pensei que ela estava, na fala do senhor, ela queria complementar. Sim, irmã Viviane, a gente vai pegar toda a Bíblia para poder entender esse dom, tudo bem. Nós vamos pegar em toda a Bíblia. Mas vamos lá, vamos primeiro ficar nessa pergunta que eu estou falando. Se eu perguntar para vocês conhecem algum irmão que tem dom de profecia? Vocês conhecem? Sim, claro que vocês conhecem. Agora eu pergunto a mesma pergunta. Vocês conhecem alguém que tem o dom da palavra da sabedoria? Pastor? Sem chute. Isso é geral, tá? Pastor? Sim, irmã Luciene. Como se eu disse aí, para mim responder isso aí, primeiro eu vou querer que o senhor explique, né? Como é que é esse dom. Aí depois que o senhor falar, talvez, pode ser que eu conheça, talvez não. Vou esperar o senhor explicar primeiro, que eu estou na dúvida. Irmãos, foi a melhor resposta. A da irmã Luciene. Por quê? Para que nós... por que vocês, sem pestanejar, responderam para mim que conhecem pessoas que têm o dom de profecia? Porque vocês conhecem como que o dom de profecia se manifesta. Mas vocês tiveram uma grande dúvida em responder para mim se vocês conhecem alguém que tenha este dom da palavra da sabedoria. Ou posso pegar o dom em sequência, o dom da palavra do conhecimento. Qual que é a diferença do dom da palavra da sabedoria para o dom do conhecimento? Se eu fizer pergunta, a mesma coisa. Quem que vocês conhecem que tem o dom da palavra do conhecimento e que não tem nada a ver com esse conhecimento bíblico, com essa capacidade de conhecer a Bíblia? Tá? Olha, aquele irmão que tem muito conhecimento da Bíblia. Não tem nada a ver aquele dom com esse tipo de conhecimento.
Porque um é o conhecimento ministerial, o dom ministerial, e o outro é dom espiritual. São dons distintos. Então, para que nós, primeiramente, podemos saber quem é a pessoa que manifesta, ou quem tem esse dom da palavra da sabedoria, ou da palavra do conhecimento, primeiramente você precisa saber o que é esse dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. Aí sim você fala, poxa, eu conheço uma pessoa que já vi esse dom se manifestar na vida dela, ou que ela tenha esse dom. Então, quando você fala do dom de línguas, não é tão difícil. Quando você fala até do dom da fé, não é difícil. Quando você fala do dom de visão, também não é muito difícil. Agora, quando você fala do dom da palavra do conhecimento e do dom da palavra de sabedoria, você já começa a se enrolar para saber o que é esse dom. Mas, no geral, nós vamos ter que pegar os textos bíblicos para que nós possamos ter, irmãos, uma noção do que é essa palavra do conhecimento e do que é essa palavra da sabedoria. E a partir daí, nós vamos entender e vamos verificar quem é a pessoa que tem ou não esse dom espiritual. De repente, talvez você tenha esse dom espiritual e não saiba. Mas você precisa saber o que é esse dom, tá bom? E pode deixar que nós vamos explicar tudo, vocês não vão ficar com dúvida, tá? Mas a melhor resposta foi a resposta da irmã Luciene. Ou seja, vou esperar, vou saber primeiro o que é o dom da palavra da sabedoria, para depois eu falar se eu conheço ou não alguém que na vida dele se manifesta esse dom, tá? No decorrer das aulas, nós vamos explicar essa questão. Eu me lembro aqui que o Pedro tinha pedido a palavra, o Felipe estava com a mãozinha levantada, eu não sei se nas falas aí foi respondida, porque a mãozinha sumiu, mas vai lá, Pedro. Não, pastor, você foi primeiro pastor, então eu não vou falar mais não. Espera você explicar. Esperar explicar. Felipe? Então, pastor, é o que eu queria falar, tipo, mas só que foi no começo. A respeito assim, da pessoa, às vezes, ela recebeu o dom, e muitas das vezes ela procura, tipo, querer se orgulhar, sabe? Querer se achar mais espiritual do que as outras. E foi interessante, porque tem pessoas que tem até um dom, mas só que, infelizmente, com a arrogância que ela tem no coração, ela até mesmo começa a falar aquela palavra de Salmos lá, não toqueis no meio ungido, tipo, falando assim, que a pessoa que tocasse nela, a pessoa morreria, sabe? Por causa da arrogância do coração. E, infelizmente, isso está acontecendo hoje, com muitas pessoas que recebem o dom e procuram, tipo, se orgulhar como se o dom fosse dela. Eu já vi até, Felipe, alguém aí na internet, um famoso aí, hoje ele já está um pouco mais desaparecido, não vou citar aqui o nome, irmãos, mas ele chegou a amaldiçoar aí, né? Qualquer pessoa que falasse mal das meninices dele, ele falou que ia amaldiçoar, né? E quando eu digo meninice, dentro dessa meninice dele, em boa parte dos casos, mas em outras, Deus ali usava. Então quem fazia a meninice não era Deus, longe disso. Mas a pessoa, sabendo que tinha o dom espiritual, determinado dom espiritual, começou a inventar um monte de coisas aí, na verdade são dois deles, tá? Dois deles aí que estavam no auge, mas hoje, irmãos, tá aí lá embaixo, tá? Porque, como o Felipe disse, acharam que o dom era dele, ou deles, né? Porque eu estou aqui citando dois, e o dom não é nosso. E quando eu falo que o dom não é nosso, e ao mesmo tempo é nosso, eu quero dizer em que sentido? O dom vem de Deus, mas Deus deu para nós sermos instrumentos para abençoar a vida de outros. Então, esse dom está conosco e nós devemos fazer bom uso desse dom. Por isso que ao mesmo tempo que ele não é nosso, porque ele vem de Deus, ele é nosso porque nós sabemos que temos esse dom e que temos que usá-lo para abençoar vidas. Então, é essa que é a ideia. Mas, prossigamos, irmãos, para que a gente possa desatar todos esses nós, para vocês entenderem que quando nós lemos a Bíblia, parece muito fácil. Quantas vezes vocês já passaram por esse texto de Coríntios, né? Mas você bate o olho ali, a palavra do conhecimento, eu tenho certeza, e a maioria de vocês vão perceber que esse dom da palavra da sabedoria e dom da palavra do conhecimento não tem nada a ver com o que talvez vocês pensavam que esse dom poderia ser, tá? Vamos explicar por partes, e aí a gente vai trabalhando dom por dom, e vamos explicando, e vamos mostrando passagens bíblicas para que nós possamos entender esses dons espirituais. Porém, repito novamente, isso vocês já estão cientes,
não há um capítulo bíblico, não há trechos bíblicos em que esse dom da sabedoria, ele é explicado. Ou seja, você não vai encontrar um capítulo dizendo, olha, o dom da sabedoria é assim, 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 se manifesta dessa forma, tem que ser desta maneira, ele se diferencia do dom tal, porque dom tal é assim, mas o dom da sabedoria, ele funciona dessa forma. Você não encontra texto bíblico. Porém, você encontra passagens em que aparece a manifestação deste dom, e é através dessas manifestações que nós podemos entender o que é esses dons espirituais, tá bom? Então, continuemos aqui. Tiago 3, Sim? Tiago 3,17 diz assim, ó. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tudo bem. A pergunta que eu faço é, essa sabedoria é a sabedoria que Deus nos dá como servos de Deus, porque você vê aí que Tiago vai falar de uma série de qualidades que todas as pessoas que são crentes devem ter, certo? Então, Está dizendo que a sabedoria que do alto vem, que Isso. vem do alto vem de Deus. isso, mas tudo que vem sobre nós vem de Deus. Então, mas essa daqui não pode ser vista como as características da sabedoria em si para o ser humano? Mas aí é que tá. Essa sabedoria é uma sabedoria que todos nós, os salvos em Cristo, devemos ter, ou é uma sabedoria como dom espiritual? Veja que aí está falando sabedoria. Sabedoria é a mesma coisa que palavra da sabedoria? Agora você tem que ver o contexto, né? Para não enviar aqui, tá? Então aí está falando sabedoria, mas o que nós estamos falando é dom da palavra da sabedoria. São coisas distintas, ou não? É a mesma só coisa. Do dom, né? E aqui só diz que a sabedoria é do alto. Exatamente. O crente, ou todo crente que nasceu em Cristo, ele tem que ser sábio ou não? Sim. Sim. Então, eu já antecipo. Essa sabedoria que a senhora está falando, ou que a senhora leu em Tiago, não tem nada a ver com o dom da palavra da sabedoria. Essa sabedoria que Tiago se refere é a sabedoria que todos nós, enquanto crentes, temos que ter. E tudo que vem sobre as nossas vidas, como o próprio fruto do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, tudo vem do alto. Tudo procede de Deus. Tá? Então, todo dom perfeito, diz a Bíblia, está em também Tiago, procede do Pai das Luzes, que é Deus. Então, tudo procede de Deus. Só que a sabedoria é diferente do dom da palavra da sabedoria. Então, você precisa entender quando está falando da sabedoria enquanto dom e da sabedoria enquanto algo que todos nós temos que ter. Só para casar o que a senhora falou com o que o pastor Narciso falou, irmã Viviane. A sabedoria, pastor Narciso, que Deus deu a Salomão, veio do alto? Com certeza. Veio do Um alto. presente de Deus. Um presente de Deus. Irmã Viviane, a manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais, vem de Deus? Vem. Vem de Deus. A graça vem de Deus? Vem. Isso. Então agora eu vou inventar um monte de coisa. A graça vem de Deus. A conversão vem de Deus. A fé para nós crermos vem de Deus. A libertação vem de Deus. O mediador veio de Deus. A justificação, a regeneração, a santificação, a glorificação, a salvação, o lugar preparado no céu, tudo vem de Deus. Porque graça é exatamente isso. Aquilo que nós não merecemos, mas que Deus nos dá gratuitamente. Então, tudo que é bom procede de Deus. Inclusive, até a questão do sol, da chuva, da natureza, a comida, tudo procede de Deus, né? Porque Ele é o soberano do universo, tá? Mas não se preocupe que nós vamos destrinchar toda essa questão aí. Vamos compartilhar, irmãos. Eu não sei se eu estou aqui no slide ou se eu estou... não estou no slide, né? Tá aproximando a Bíblia aqui pra nós. A Bíblia, né? Tudo bem. Então, falei lá da palavra só para a gente montar essa reflexão. Deixa eu só voltar aqui para o slide e logo após nós voltamos aí de novo para a Bíblia, tá? Eu sempre tenho que fazer, irmãos, esse trabalhinho aqui, porque eu não conheço, se alguém conhecer aí, por favor, me ensine,
aqui que eu uso o Google Meet, eu não vi ainda nenhuma função que você possa compartilhar a tela sem precisar sair dela, porque toda a tela que eu vou compartilhar com vocês, eu preciso sair de uma para entrar em outra, tá? Desigualdade entre os crentes. Felipe, olha aquilo que você estava falando lá, acerca da superioridade, ó. Sentimento de superioridade entre os que têm dons espirituais. Irmão, isso aqui é a coisa que mais tem no nosso meio. A pessoa tem um dom espiritual e ele acha que ele é superior aos outros, né? Que ele está acima, que ele está num outro degrau espiritual. Irmãos, não acreditem nessas coisas. E tem um detalhe. Às vezes na nossa igreja aparecem pessoas que têm dons espirituais e têm dons ministeriais. Você olha para aquele homem, você acha que ele é até superior a você em termos de santidade. Quantos vocês conhecem que estava em pecado e Deus estava usando ele nos dons espirituais e nos dons ministeriais, tá? E por favor, eu não quero entrar nessa discussão, vocês querendo perguntar para mim, não é o momento. Mas, pastor, Deus usa alguém que está em pecado nos dons espirituais e ministeriais? Eu não quero entrar no mérito dessa questão. Certo é que vocês conhecem muita gente que Deus usou, estava usando em dons para a pessoa sendo salva, pregação, batismo com o Espírito Santo, e depois de algumas pregações, a pessoa foi lá e confessou que ele estava em pecado. Vocês conhecem? Não precisa citar, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito, porque a gente precisa avançar com essa questão. Mas vocês conhecem, ou já ouviram falar, não precisa citar nome, de alguém assim? Sim, já ouvi falar assim, Vários. Isso, vários, né? Aí, ó, Tiago, vários, Cleide, outros irmãos. Então, essa ideia de superioridade, até os nossos irmãozinhos mais simples da igreja, irmãos, ele acha que o homem ou a mulher que Deus está usando ali, a pessoa é mais santa do que ele, tem um grau de santidade, está 2, 3 degraus acima dele em termos de espiritualidade. E não é nada disso, irmãos. Deus nos usa por causa e por conta da sua misericórdia. Claro que quando nós usamos a expressão pagar um preço, é você estar em sintonia com Deus para que Deus te use. Mas mesmo que você, preste atenção, tá? Isso a gente teria que ter tempo para discutir. Eu vou falar de forma geral e numa aula específica a gente pode tratar desse assunto. Mas Deus, ele vai usar você porque o dom não é teu. É essa que é a diferença. Deus não está ali usando porque você tem mérito. Então Deus não está te usando porque você é merecedor. Deus está te usando por conta da misericórdia. Você é apenas um vaso pela qual Deus está te usando. Qual é a diferença? Se a pessoa estiver em pecado, Deus pode sim continuar usando essa pessoa. Só que ao mesmo tempo, pode ter certeza que Deus está falando com ele. Através da palavra, usando outros pregadores, usando outros profetas, usando revelações, Deus mostrando para ele mesmo, Deus testificando, falando, o Espírito Santo falando no coração dele, falando na consciência dele, falou, ó, você está em cima do púlpito aí, pegando o microfone, eu estou te usando, porque o compromisso de Deus é com a igreja. Deus não necessariamente tem um compromisso, falar, poxa, ele está ali, tem várias pessoas para serem salvas, várias pessoas para serem curadas, várias pessoas para serem edificadas, mas como ele está em pecado ali, coitado, coitadinho, Deus falando, né? Coitadinho de mim, eu não tenho mais ninguém para usar, como que eu vou fazer para salvar? Eu só tinha esse aqui, só confiava nele, mas ele pecou, e agora? Como que eu vou edificar a minha igreja? Como que eu vou salvar aquelas almas através dele? Como que eu vou curar pessoas ali, porque o vaso aqui está em pecado? Nada disso, irmãos. Deus usa sim, só que ao mesmo tempo que esse Deus está usando, ele está alertando. Eu corrijo e também açoito aquele que eu tomo por filho. Vou dar só um exemplo, e aí nós voltamos, tá? Irmãos, vou pedir a gentileza para nós não entrarmos nesse assunto, porque eu quero trabalhar com vocês os dons espirituais. Mas eu só quero fazer esse adendo aqui, exatamente por conta do que o Felipe disse, né? E que nós estamos vendo aqui, até para que nós, e todos aqueles que vocês conhecem, você orientar jovens, irmãos, irmãs, que Deus está dando ali o dom para ele, e ele está se sentindo mais superior. Isso é uma palavra de aconselhamento, de exortação, que ele não é superior a ninguém. Vou citar um caso, e por que eu posso citar este caso?
E agora eu vou falar o nome, porque essa pessoa é pública, ele mesmo contou o testemunho, ele mesmo foi para a internet pedir perdão, então eu posso falar porque esse caso é conhecido de todos, por isso que eu vou citar o nome. Caso isso fosse um segredo, eu jamais citaria o nome, mas vou dar aqui, quem quiser aí, vai na internet, o YouTube ali, não tá? Tem vários vídeos falando acerca desse assunto, tá bom? Mas vamos lá, um pregador famoso que Deus usava demais, através da pregação, de revelação, batismo com o Espírito Santo, um pastor por nome Adeildo Costa, tá? Quem conhece aí também não precisa se manifestar, quem não conhece e tiver curiosidade ali de conhecer, entra aí no YouTube e coloca a confissão do pastor Adeildo Costa. Irmãos, eu me emocionei quando eu vi a confissão daquele homem, né? O quanto que Deus usava aquele homem e o quanto ele era admirado pelas pessoas. Isso é público, tá? Por isso que eu vou falar. Ele confessou que em muitas pregações ele tinha feito uso de cocaína, irmãos. Estava drogado. Né? Porque ele veio do mundo, eu, pelo testemunho, entendi isso, né? Que lá no mundo ele fazia uso e teve a fraqueza, mesmo sendo crente ali, Deus usando, esse homem pregava em congressos gideões, era direto, estava lá na nata dos pregadores. Ele confessou que fazia uso, eu só estou falando aqui cocaína, mas imagina, né? Talvez outras coisas, que ele fazia uso, então ele estava pregando sobre efeito de droga, Deus curando, batizando com o Espírito Santo, salvando vida e o poder de Deus caindo na igreja. Bom, por que eu estou falando isso? O dom ministerial e espiritual não está relacionado a você. Por isso que ele não é teu, nesse sentido. Então Deus te usa. Você é um instrumento, mediante a qual Deus manifesta os dons espirituais. Por amor a nós, por amor à igreja, por misericórdia e graça de Deus, é que os dons espirituais são manifestos. Claro que a pessoa ali na situação que ele estava pode ter certeza. Agora a pergunta que eu faço para vocês, vocês acham que Deus falou ou não falou com ele muitas vezes sobre o estado em que ele pregava? O que vocês acham? Sim, com certeza. Sim, sim. Deus falou até o ponto dele não suportar mais e foi a público pedir perdão. Ele foi internado, ele pediu perdão para todos e ele falou que ia se internar numa clínica de reabilitação de pessoas com dependência química. Agora, nós vamos julgar? Não sei, de maneira nenhuma, me comovi muito pela situação dele, né? Pode ter certeza que muitos jogaram pedra aí, mas às vezes acontece para quebrar o ídolo, né? Às vezes dos crentes, porque os crentes criam muitos ídolos nesse sentido, para falar, olha, aquele que está lá em cima, ele é homem, é mulher, é susceptível ao pecado, como qualquer um de nós. Por isso que vem lá Paulo dizendo aos Coríntios, é aquele que está em pé, olhe para que não Caia. caia, tá? Como eu pedi para vocês, e até agradeço, nós não vamos entrar nesse assunto, porque não é a pauta da nossa aula. Eu sei que aí os irmãos poderiam citar várias pessoas, talvez você tenha até alguma dúvida sobre esse assunto, mas não é o foco da aula, tá? Só estou falando isso para quebrarmos os ídolos e mostrarmos que não há, irmãos, quem tem um dom espiritual, não necessariamente, ele tenha um grau de comunhão maior com Deus. Não tem nada a ver com isso. Tá? Isso não é uma regra. Pode ser que a pessoa tenha? Pode. Mas o que eu quero dizer é que isso não é uma regra. Toda pessoa que tem um dom espiritual tem um nível de santidade maior que os outros. Ele está num grau de intimidade maior que os outros. Ele tem um lugarzinho reservado na fila para falar com Deus. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Então aí a advertência de Paulo aos Coríntios, excessos são perigosos e a base bíblica deve ser o nosso referencial. Então, você não pode achar que você ali tem um dom espiritual, tá? Então aqui vocês veem uma figura, com certeza tem alguém aqui pregando. Imagina essas pessoas, um monte de pessoas, essa pessoa que está aqui pregando, que eu não sei, né? Só tem a figura aí, que nós pegamos para ilustrar. Você olha ali, pode ter certeza que essas pessoas estão olhando para esse pregador ou pregadora e falam, meu Deus, olha como Deus usa este homem ou esta mulher. Mas não significa, não é a mesma relação, dom espiritual com vida com Deus. São coisas totalmente distintas. Então, precisamos ter cuidado com esses excessos que tem no nosso meio, tá? E aqui, quando nós falamos excessos, nós estamos falando também relacionado a algumas meninices que acontecem no nosso meio, tá? Se é para ser servo,
se o dom espiritual está relacionado a nós servirmos, então nós devemos entender o quê? Que todos os dons são para benefício da igreja. Por meio dos dons, somos capazes de suprir as necessidades um dos outros. Ensinamentos de Jesus sobre serviço. O serviço deve ser feito com amor e humildade, sem esperar recompensas em troca. Agora, com essa questão de nós falarmos os dons espirituais, tá? Nós vamos dar uma paradinha aqui, e aí nós já vamos fazer uma reflexão juntos. O que nós temos visto, irmãos, hoje? Lemos lá no texto que o dom espiritual é para o quê? O aperfeiçoamento dos santos para um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é em benefício da igreja. Mas vamos lá. Agora nisso nós podemos entrar. E vocês vão ter aí opiniões, vocês têm experiência, e nós estamos nos dias propícios para nós tratarmos desse tema. O que está acontecendo hoje, irmãos? O Odilon tem o dom, agora eu vou misturar aqui, dom espiritual com dom ministerial, só para exemplificar. Eu tenho o dom de ensino. Então Deus me capacitou com dom ministerial para a área do ensino. Aí o Pedro me convida para ir na igreja dele, porque ele fala, poxa, Estou dando um exemplo aqui. O irmão Odilon tem um conhecimento, tem um dom, uma facilidade para ensinar. Eu vou convidá-lo para vir aqui na minha igreja ensinar um tema sobre os dons espirituais, só para dar um exemplo. Pastor Odilon, tem como o senhor vir aqui? Ô Pedro, tem. Como que o senhor faz para vir aqui? O senhor vem de carro, tal? Aí eu, Fala, Pedro, carro é coisa aí do passado, rapaz. Eu já estudei tanto na minha vida, faz 30 anos aí que eu milito na área do ensino, tanto teológico como secular. Então, você tem que chamar aí e levar de carro essas pessoas que estão começando. Eu não, já tenho 30 anos aí, meu amigo. Então, por favor, tem heliporto aí na sua igreja? Tem, Pedro, heliporto na sua igreja? Onde pousa helicóptero? Você foi criado. Então já perdeu o convite. Não, já não vou na igreja do Pedro, porque o Pedro, ele não tem heliporto, porque eu só vou de helicóptero. E agora nós já abrimos, a Cleide é convidada para pregar na igreja que eu congrego. E fala, irmã Cleide, a senhora é uma pessoa que Deus abençoa, que Deus usa. Aí Deus deu para a senhora o dom aí da cura. Eu vou convidar a senhora para vir pregar aqui, Nós vamos fazer uma campanha, eu vou usar a expressão que se usa, geral, campanha de cura, de libertação. Vou convidar a senhora aqui. A pergunta que não deveria nem ser feita, mas tudo bem. Quais são as exigências da senhora? Olha, irmão, eu estou dando um exemplo, tá? Não que eu faça isso, não que a Cleide faça isso, estou falando um exemplo que acontece hoje. Cleide, me dá, a Cleide, falando, olha, vamos assinar o contrato, você me paga aí 5 mil por mês, 5 mil por um dia, se for em outro estado, prepara em um hotelzinho 5 estrelas, quando eu estiver ministrando, eu não quero água, eu quero Gatorade, porque eu transpiro bastante, o Gatorade, ele repõe, a perca aí de água, põe tudo isso em contrato, ao final, eu quero que alguém me leve para jantar num restaurante, e não é qualquer restaurante, é na churrascaria mais top que você tiver aí na tua cidade. Tá? E agora, irmãos, eu não preciso falar mais nada, que vocês já entenderam a mensagem. O que é isso, irmãos? Não é mercantilizar. Não é usar o dom espiritual em benefício próprio, ou a pessoa está usando o dom espiritual com fim proveitoso? Como que nós vemos essa questão? E olha, que eu não estou falando aqui que não se deva honrar as pessoas que vão pregar na tua igreja. Isso é outro extremo, tá? Então preste atenção. Se eu for falar aqui, nós vamos lá, eu vou mostrar para vocês que vocês têm que honrar sim a pessoa que vocês convidam para pregar na igreja de vocês, a pessoa que vocês convidam para ministrar, sei lá, irmãos, eu estou falando aqui ministrar, mas pode ser alguém que vai dar uma palestra, alguém que vai dar um estudo, digo, às vezes não é nem um estudo bíblico, pode ser até um estudo secular, prevenção do câncer, você convida um médico, um especialista para dar uma palestra na tua igreja, um nutricionista para falar de como que deve ser a alimentação, eu estou dando aí vários exemplos. Então, qual é a diferença? Onde está o problema? Os extremos. Ou seja, você me convida a Cleide, eu estou dando os exemplos aqui, nós temos combustível,
nós temos conta para pagar, nós temos as nossas necessidades materiais, e aí a Cleide faz todo o esforço para estar aí na tua igreja, para abençoar a tua igreja, e você não tem a hombridade de falar assim, Cleide, a senhora não dirige, então eu vou pagar um Uber para a senhora vir, ou vou pedir para uma irmã buscá-la, e vou pedir para uma irmã deixá-la. Chegando aqui, irmã Cleide, a gente não está pagando para a senhora, mas a gente está honrando o teu esforço de sair lá da tua casa, vir aqui nos ajudar, né, a fazer aqui a campanha. Está aqui, irmã Cleide, um valorzinho para a senhora comer uma pizza, para a senhora comer um lanche, sei lá, irmãos. Tá? Aí vai depender da situação da igreja, eu não estou falando aqui de valor. Então são os dois extremos. Tem pessoa que cobra aquele valor extremado para benefício, que é enriquecer às custas do dom espiritual e ministerial que Deus deu para ele, e os outros também só quer sugar a sua vida. Então, a Cleide chega lá, culto, Deus abençoa, o culto termina 10:30 da noite, porque Deus bradou, aí termina o culto, tá caindo uma garoa, tá um dia de frio, a Cleide vai lá pro ponto de ônibus, fica 1 hora lá no ponto de ônibus, esperando o último ônibus, chega na casa dela meia-noite, com frio, com garoa, e você não teve a hombridade de falar, não, Cleide, eu vou pagar para que um Uber busque e para que um Uber leve a senhora. Então, esses dois extremos, irmãos, são perigosos. O extremo de cobrar muito, a Bíblia condena, tá? Isso é simonia. Agora também, você não ter a hombridade de não abençoar a pessoa num nível equilibrado, também a Bíblia condena. E eu te provo qualquer um dos dois. E eu tenho certeza que vocês também têm condições de provar isso, tá bom? Eu abro a palavra para vocês agora, tá bom? Outra coisa. Vai lá, Cleide, pode falar. Eu fiquei até assustado agora. Eu falei, meu Deus, ele tá recebendo uma revelação? Olha aí, minha irmã. Vai lá, Cleide. E caiu um toró, o céu literalmente abriu. A sombrinha não comportava a chuva. E eu fui de ônibus normal e tudo. Aí cultuamos tudo, fizemos o que tinha que fazer. Aí vim embora debaixo da chuva e o irmão estava com o carro dele na porta da igreja. Então meu pensamento foi só esse. Eu falei, nossa, é muito fácil, né? Eu debaixo de uma chuva, eu cheguei lá toda molhada. Inclusive eu tomei choque no microfone, porque até a minha fina estava molhada, tudo ensopada. E eu falei, meu Deus, o irmão tá com o carro na porta da casa e o irmão não pode nem me levar, já que não trouxe, pelo menos levar. Eu pensei até que você estava tendo uma revelação quando você falou isso. Vocês estão vendo? Cleide, tá? Eu vou contar. Irmãos, nós temos aqui a teoria e nós temos a prática também, tá? Então, eu não quero que vocês só se encham aqui de teoria. Eu quero que vocês também misturem isso com a prática. Eu tenho certeza que só não é essa experiência que a Cleide tem. Ela pode ter certeza que eu conheço a Cleide faz muito tempo. Ela tem outras experiências que se ela fosse falar aqui, né, a gente poderia dar a palavra para ela que ela ia continuar falando da experiência. Então ela está contando uma. Eu vou contar uma das mais recentes que aconteceu comigo. Me convidaram para dar um estudo, e esse estudo seria assim, a parte masculina com um palestrante, a parte feminina com outra palestrante, aí eles iam reunir e eu faria o fechamento. Masculino e feminino reunidos. Irmãos, fui de bom grado. O irmão não perguntou quanto que eu cobrava, né? Que para mim esse negócio de quanto cobrar já é absurdo. Mas vamos lá. Fui e não fui com pensamento, irmãos. Fui lá. Aí o irmão, vou resumir bastante, tá? É bom que em aulas aqui a gente resuma bastante. Fui lá, finalizei ali o estudo. Irmão, foi uma bênção de Deus. O irmão falou para mim, ao final, falou, pastor, eu esqueci de te dar a oferta, mas amanhã, que seria no domingo, eu dei no sábado, seria no domingo, eu faço um pix pro senhor. Eu não estava nem lembrando disso aí. Aí eu falei, tá bom, irmão, tá bom, Deus abençoe, obrigado por abençoar a minha vida. Passou o domingo, irmãos, e não veio nada, mas eu também. Quando foi na segunda-feira, o irmão me solicita os slides que eu tinha usado, porque eles estavam solicitando, né? Eles gostaram tanto do estudo, que eles falaram, dá para ele mandar o material? Eu falei, dá, irmãos, mandei o material, isso nada do Pix. Quando ele terminou de mandar o material, que eu mandei o material, ele fez o Pix, né? Então nessa de mandar o material, muito fácil ali pelo WhatsApp, nessa de mandar o material ele fez o Pix. Irmãos, chutem o valor do Pix que ele fez. Eu quero um chute mesmo, vai lá, vamos ver quem é bom de chute aí. O valor. Diga não, pastor. Tiago, 50. Felipe? 100. Pedro? 30. 30. Mais alguém? R$2.000. R$2.000.
Irmã Viviane, 50. Sai com R$8 no bolso de oferta. Quanto? Eu já vi pregador sair com R$8 no envelope de oferta. R$8, irmã Viviane, ali, né? Ela já viu. Cleide? 50? 50. Já falou, irmã Joyce? Falhou Você o abriu- microfone. Mas vamos, R$10. R$10? Então vamos fazer a média de tudo isso, tá? Alguns aí acertaram. Aqui em São Paulo, pastor Narciso, eu não sei como é aí no Rio de Janeiro, tá? Mas aqui em São Paulo a gente passa uns perrengues, viu? Com essas questões. Irmãos, R$20. Que isso? R$20. Misericórdia. Misericórdia. Que R$20. O que eu fiz? Ele era um líder, né? Desse grupo, por isso que do estudo. Eu mandei na sequência um WhatsApp para ele, a mensagem do WhatsApp, dizendo para ele, falou, olha, como um pastor, eu vou te aconselhar. Eu não sou mercenário, não tenho simonia, eu não uso o dom que Deus me deu para mercadejar. Porém, é o seguinte, quando você, mas conselho mesmo, irmãos, quando você não puder dar uma oferta, e aí eu disse assim, uma oferta digna, fala para o pregador, conselho mesmo, não estava brigando com ele não, fala para o pregador que vocês não têm, o grupo, a igreja, não tem condições de ofertar, se dá para ele vir, mesmo se for sem oferta, porque se fosse uma outra pessoa, você poderia ouvir umas coisas pesadas, mas eu estou te aconselhando para que você não faça isso com outras pessoas que você vai levar aí, e falar assim, eu te digo, eu vou pregar aí na tua igreja, tá? Porque eu não faço isso por valores. Eu faço isso porque eu sou homem de Deus e eu não uso o meu talento para ganhar dinheiro. Porém, há uma outra questão. Um valor desse é melhor você não dar. Porque a pessoa pode interpretar que você está humilhando ele. E a gente se sente humilhado, sim, por conta de um valor desse. R$20, irmãos, me fala o que você faz com R$20, ou... Irmã Joyce falou R$8 aí, né, irmã Joyce? Ou não sei se foi a irmã Viviane, não sei aí. Alguém falou R$8? Falei 10, pastor. 10, né? Irmão, R$10. 20. O que você... Irmão, você não compra nem meia pizza com R$20. Então, irmãos, é o equilíbrio. Você não pode deixar de honrar, porque eu te mostro isso na Bíblia, mas você também não pode transformar em ídolo. Ou seja, a Cleide foi lá nessa igreja pregar e dissesse para o irmão, falou, irmãos, eu só vou se o irmão vier aqui na minha casa com um carro ano 2022 acima, né? Eu não vou com um carro abaixo disso aí. Antes o irmão me dá 50% do valor e depois o irmão, quando eu terminar aí a mensagem, o irmão dá um outro valor, tá? E detalhe, o irmão arruma para mim a toalhinha, quando eu terminar aí, nós vamos para o restaurante, o irmão, a sua esposa, claro, a família aí, a igreja, não sei, vai pagar para mim tal valor. Eu digo isso porque eu tenho experiência, conheço cantora famosíssima, eu não vou citar o nome, tá? Porque isso não é público. Cantora famosíssima. E ela veio aqui numa igreja onde nós moramos, não necessariamente na minha igreja, mas onde nós moramos, ela foi convidada para cantar, louvar a Deus, muito famosa. E aí, cantou lá, vamos dizer assim, 3 hinos, né? Mas como ela tinha vários hinos que as pessoas gostavam, pediram para ela cantar, irmãos. Mais 2, 3 hinos, sei lá. O combinado era 3 hinos. Ela cantou mais do que esses 3 hinos. Quando foi ao final do culto, o pastor foi dar para ela o valor combinado e falou, negativo. Divida esse valor que o senhor está me dando por hino, e o senhor some a esse valor os outros 3 hinos que eu cantei. Ou seja, a oferta dela dobrou. E eu não estou falando ofertinha pequena não, tá? Levaram ela numa das melhores churrascarias aqui de São Bernardo, que na época, quem é de São Bernardo conhece, na época, tá? Era ali o que hoje é o Picanha Grill, lá no Rude Ramos. Almoçaram, pagaram tudo, sem contar hotel, eu não estou contando nada disso, tá? Cantora famosa, e hoje ela está riquíssima, tá? Então, nós fazemos os ídolos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós colocamos essas pessoas num pedestal, e aí eles se sentem, irmãos, na condição de cobrar um valor absurdo. Deixa eu contar outra, porque eu conto por experiência, tá? Fui numa viagem para Paraíba, fazer um seminário lá para obreiros. Mas antes de me chamarem, chamaram um pastor aí, irmãos, que ele está aí na mídia.
Vocês conhecem ele, que é uma maravilha. Ele está explodindo de uns 3 anos para cá. Todo lugar você vê o nome dele, tá? Tá hoje aí dos top. É como se fosse o Marco Feliciano da antiga. Ele tá aí, ó, no topo. Chamaram esse instrumento de Deus para ir lá. Ele cobrou, irmãos, um valor tão absurdo que a pessoa falou que realmente não tinha condição de convidá-lo. E detalhe, não foi ele que falou que não iria. Foi ali a secretária dele, ou secretário, não sei, me parece que foi a secretária, que falou, irmão, se o irmão quiser isso, se não quiser, pode ter certeza que tem um monte de gente na fila. E detalhe, a esposa dele canta. Não é cantora, mas canta. Então, fora a oferta dele, se a esposa dele fosse e desse oportunidade para ela cantar, tinha que dar a oferta específica para a esposa dele. Só para vocês terem ideia. Tá? Então, eu estou falando de coisas que não é que nós ouvimos somente, é de coisas que nós vivenciamos. Tá? Nós temos 3 minutos aí para encerrarmos a aula. Não sei quem levantou a mão primeiro. Pedro? Ô, pastor, eu ia falar, só para complementar mesmo, que o pastor também falou que alguns pregadores, ou pessoas que têm dons ministeriais ou dons espirituais, né, acabam tomando proveito disso, cobrando mais, mas também tem pessoas que elas tomam proveito de chamar a pessoa, por ver que a pessoa não cobra muito, tem um coração bondoso, digamos assim, ela acaba tomando proveito disso e, de certa forma, é como se, porque normalmente quem é da mesma igreja não vai cobrar, né, para pregar. Aí é como se a pessoa morasse do lado da igreja, congregasse ali e não se preocupa como que a pessoa vai chegar em casa, ou o que ela teve que deixar de fazer para poder ir lá pregar, é bem complicado. Isso. Vocês estão ouvindo ou o meu som aí já foi embora? Estamos vendo. Ouvindo ainda? Eu acho que já tá pitando aqui que vai desligar, mas vamos lá. Basicamente, é o diferencial que eu falei, né? Alguns extremos, ou cobra muito, ou não valoriza. E nós temos até a expressão errada. Nós não falamos prata da casa? Irmãos, vamos usar a prata da casa, não é isso que nós falamos? Sim. É um provérbio que nós usamos. Vamos usar a prata da casa. Só que é tão interessante esse provérbio que os outros de fora é ouro para nós. Só que nós somos prata. Então nós já estamos falando o seguinte: quem vem de fora é ouro. E nós, aqui de casa, nós somos prata. Então aquele que vai vir de fora, que vai pregar aqui, nós vamos dar para ele aí, irmãos, vamos dar para ele aí, foi o famosão, né? 3 mil reais. Mas nós temos lá o de casa, irmãos, que tem dom espiritual, o dom ministerial, que prega, que Deus usa, só que ele não é famoso. Aí nós vamos lá e falamos, nós demos 3 mil reais para ele. Mas para esse aqui, que é da casa, prata da casa, nós vamos dar 300 reais. 3 mil para o ouro e 300 reais para prata. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, tá? Felipe? Então, pastor, para não tomar muito tempo, algum tempo atrás, estava tendo um congresso onde eu congrego, aí convidaram uma cantora para ir cantar lá no nosso ministério, aí parece que ela comprou um valor alto, isso que ela mora perto da igreja, comprou um valor alto e ainda queria que as irmãs pagassem Uber para ela. Aí as irmãs não aceitou, aí chamaram uma outra cantora que parece que o esposo dela pregou no domingo. Quando essa cantora foi, pastor, ela não comprou nada e ainda ela cantou que foi uma bênção, que parece que a glória de Deus manifestou no lugar. Tá, mas aí é que está o equilíbrio, né? Então é isso que nós falamos. A outra cobrou absurdo. Aí eu não sei, Felipe, depois o que aconteceu. Mas, irmãos, não é exatamente o fato de você ver que a pessoa não é mercenária, como disse aí o Pedro também, que tem um coração assim, que quer simplesmente fazer a obra de Deus, que quer ver a obra de Deus, que louva a Deus, que glorifica a Deus, não para ganhar valores, mas porque é o dom que está sobre a vida dele. Então, não é exatamente essas pessoas que você deveria honrar, mas nós, quando eu digo nós, os evangélicos, nós fazemos diferente. Aqueles que cobram caro, nós pagamos, valorizamos, porque nós sabemos que ele quer dinheiro. E aqueles que não querem dinheiro, por não ser famoso e por não cobrar um valor absurdo, falar, já que ele, o coração bonzinho que o Pedro falou, né? Vamos dar um valorzinho simbólico aí, para ele, já que ele não está cobrando, vamos dar um valorzinho. E muitas das vezes, pode ter certeza que Deus está usando, ou usa muito mais aquele que você não deu um valor do que aquele que você, né, colocou lá em cima, eu digo você, a igreja, tá bom? Meus irmãos, nós vamos continuar, claro, né, a nossa aula, vamos desatar todos esses nós nas aulas subsequentes, vamos entender o que são os dons espirituais, nós vamos continuar trabalhando essa ideia de que o dom não é nosso, é de Deus, mas que ao mesmo tempo
Nós não estamos pagando a pessoa pelo dom que está na vida dele. Não, nós estamos simplesmente reconhecendo o esforço que essa pessoa está fazendo para que possa abençoar ali os membros que estarão naquela igreja, naquele dia, como foi o caso aí que a Cleide se referiu. Saiu lá da casa dela, foi lá na casa, na igreja que a pessoa convidou, simplesmente terminou o culto, irmãos, né? A Cleide aí, tomando um choque lá no microfone, toda molhada, e a pessoa não teve a hombridade de falar assim, ó, irmã, eu te convidei, eu vou aqui com a minha esposa, né, com a minha família, vou levar a senhora lá na casa da senhora. Nem isso, irmãos. Então, o povo evangélico precisa aprender e aprender demais a equilibrar esses dois lados relativo aos dons ministeriais e espirituais que estão na vida de cada um de nós. Tá bom? Deus abençoe. Vou pedir aqui a gentileza da nossa irmã Viviane. Irmã Viviane, ore para nós encerrarmos a aula.